Jennifer Hawke me perguntando, Rô, sobre a maçonaria, né? Isto é uma religião? Não, não é uma religião. Maçonaria não é uma religião, tá? A maçonaria é uma ordem que foi colocada secreta, mas que não é secreta mais, tá? Vamos entender. De acordo com a própria Rosa Cruz, em seus manuscritos, principalmente dentro do que existe no martinismo, tem uma parte falando sobre o surgimento da maçonaria. O que eles relatam lá, e eu fui Rosa Cruz durante 12 anos da minha vida, é o seguinte: a maçonaria surge inicialmente, tá? Inicialmente, a maçonaria que eu li, ela surge na França, com a união da igreja, junto com um grupo específico do exército, que eram chamados de granadeiros, tá? Essa é a maçonaria que surge. Por quê? Porque eles querem criar uma sociedade mais forte. É uma sociedade constituída por membros de classe, por pessoas que detinham poder financeiro ou poder religioso. Quando surge essa sociedade, essa criação de uma nova ordem ou um novo princípio dentro de uma sociedade, tem o cunho de não era controlar, porque eles não eram controladores, mas era colocar ordem em certas coisas. Então, era como se fosse uma associação de pessoas realmente que tinham capacidades de lidar com a igreja, com o exército, com a sociedade, sendo líderes de uma nação, para poder auxiliá-los dentro de princípios, seja do iluminismo, seja de princípios de melhoras a uma comunidade. A maçonaria, com o tempo, ela criou vários ritos. Então, você tem o rito escocês, rito de Cohen, rito de Mishmirain. Nossa, tem vários outros ritos. Aqui no Brasil tem o rito do Oriente, onde você vai criar uma fraternidade com o intuito de uma nova sociedade, ok? Eles são satânicos? O princípio não está atrelado ao satanismo. Mas tio Spook, será que tem sacrifício de criança? Será que eles comem alma? Será que eles bebem sangue humano? Eu não sei lhes dizer, tá? Aí a gente está especulando. Eu vou dar uma história para vocês. Eu sei que vocês gostam de historinhas, né? Na faculdade, eu tive aula de direito. Essa aula de direito era com um professor que ele tinha diversos clientes relacionados obviamente, ao seu escritório de advocacia, e um deles era uma família forte no Brasil, que era uma família que era de maçons. Muitas vezes ele reclamava que ele chegava tarde nas aulas, por quê? Porque ele tinha que tirar um dos membros da família da cadeia. Por quê? Porque os caras faziam orgias, faziam festas regadas a drogas e putaria. Isso é fato, isso é verdade, tá? Isso é verdade, isso não é mentira. O advogado me falou isso, tá? E naquele dia ele realmente chegou atrasado por causa de festinhas que essa família famosa no Brasil fazia. Então, cada um faz o que quer. Se você for pegar, e eu acho que as pessoas têm que ser, aí tem que ser mais cri-cri e ir atrás de literatura, o próprio livro do Diabo Revelado, ele trata uma questão importante sobre isso. Eu tinha separado aqui um capítulo do Diabo Revelado, mas eu não vou achar. O Diabo Revelado está aqui, chamada A Missa Negra, tá? O que é a Missa Negra? A Missa Negra eram cerimônias realizadas dentro da igreja, onde eles faziam sacrifícios de crianças dentro da igreja. A gente não está falando da maçonaria, também está falando da igreja católica apostólica romana, tá? Quem fazia essas cerimônias era a Catarina de Médici, que era regente da França, era descrita como uma satanista maligna, que havia conduzido uma cerimônia diabólica conhecida como Missa Negra. Desde aquela época, no fim do século XVI, não foram feitos registros relacionados a esse tipo de ritual por mais de 100 anos. O próximo evento relacionado ocorreu em 1678, quando o renegado abade Etienne Guibourg e Catherine de Chance, ou Desrais, sei lá, conhecida como La Voisin, ou a vizinha, supostamente realizaram uma missa negra em Paris. O ritual teria sido encomendado pelo François Atheneu,
a Marquesa de Mostempin, amante do rei Luís XIV. E ela fazia essas missas dentro da igreja com sangue humano e fetos humanos. Tá? O capítulo desse livro chama-se A Missa Negra. Vocês podem ler, tá? Tem todas as referências bibliográficas lá atrás, quem realmente trouxe esse conceito, de onde ele pegou essas informações, tem tudo lá, tá? Recomendo que vocês comprem esse livro chamado O Diabo Revelado. Tá? Então, lá fala exatamente sobre isso. Então, ninguém sabe o que acontece. Eu estou dando só meu ponto de vista de uma pessoa que foi convidada a ser maçom, estudou a maçonaria para entender o que é, e me deparo com essas acusações de que a maçonaria é coisa do Satã, coisa do demônio e tudo mais. E não é. Falando de coração para vocês, sem fazer mensuração se é esquerda ou direita. Estou falando, a maçonaria por si só não é uma coisa ligada a satanismo. Porém, as pessoas que estão lá são seres humanos, e esses seres humanos são pessoas normais e que podem fazer meleca. Tá bom?